A coisa mais importante nesse momento, Ivan, é separar o que é especulação do que é fato nessa guerra que existe. Uma guerra que existe agora entre Globo, família Marinho e Alexandre de Moraes. Tá? Então, é uma guerra declarada que aconteceu nessas trocas a partir da informação da Malu Gaspar soltou na sexta-feira falando que dessa conversa, suposta conversa, vou tratar como suposta, eu explico por quê. Suposta conversa entre o Alexandre de Moraes e o Daniel Vorcaro no dia 17 de novembro, inclusive uma suposta ligação que teria sido feita pelo Moraes ao Vorcaro 1h30 antes do Vorcaro ser preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando ele tentava embarcar num jatinho rumo a Malta, com destino final a Dubai. Então vamos lá. Qual que é a contradição que está havendo e por que se cria tanta especulação? O Diego fez uma matéria bem didática, eu vou colocar aqui para o pessoal dar uma olhada, ontem, sobre justamente explicando um pouco onde está essa contradição. No material que foi divulgado pela CPMI, né, do INSS, sobre essa conversa entre que tem essa conversa, são as conversas, na verdade, assim, é um material que tem 722 mega, tá? E são conversas, principalmente, do Vorcaro com a Marta, que é a ex-namorada dele. Ali, junto com esse arquivo, tem um programa, um software livre chamado IPED, IPED. Esse IPED, né, ele serve para quê? Justamente para buscar termos que estão nesses 722 megas de arquivo. Entre os arquivos que tem nesse IPED, tem os prints das conversas. Porque como é que funcionou isso aí? O que a Globo está alegando? Que as conversas entre o Moraes e o Vorcaro, eles escreviam em blocos de nota, tirava print e mandava um para o outro. Então, nesses arquivos, tem os prints que foram divulgados pela Globo, que o Vorcaro teria mandado para o Alexandre. Não tem nada do Alexandre de Moraes e não tem nada que ligue o Moraes a essas mensagens. Não tem nesse arquivo que foi divulgado pela CPMI, nesse software chamado IPED. Foi isso que alegou o ministro Alexandre de Moraes e a gente confirmou aqui nos arquivos que nós temos. O que a Globo alega? Daí é o pulo do gato, gente. É o grande pulo do gato. Que as informações divulgadas pela Malu Gaspar, na verdade, fazem parte de uma perícia da Polícia Federal com outro software, que a Globo não diz qual é. O Diego até coloca uns outros softwares que são usados pela Polícia Federal nesse tipo de investigação lá e escreve um pouco sobre como funcionam. Só que assim, a Globo, resumindo, ela mata a cobra, mas não mostra o pau. Essa é a grande questão. Ela não conta qual software. E ontem saiu uma matéria que é reveladora sobre o desencadeamento de uma operação Lava Jato 2.0 com vazamentos seletivos. O que está sendo feito para a Globo é vazamento seletivo, que parte, segundo essa matéria do Globo ontem, que eu escrevi sobre isso na fórum também, de peritos da PF ouvidos reservadamente. O que é ouvidos reservadamente? Isso é o que está na matéria da Globo ontem, não é da Malu Gaspar, não, do Globo. Ouvidos reservadamente em off. Mais uma vez off. São pessoas dentro da Polícia Federal, são peritos da Polícia Federal que estariam vazando informações para a Globo. Abre aspas. Ontem teve uma informação também atrelada a fontes em off da Polícia Federal, divulgada pela Andresa Matais, de que isso aí não tem nada a ver. Essa questão do Alexandre de Moraes com o Vorcaro não tem nenhuma suspeita. Ou seja, isso é uma divisão que está havendo dentro da Polícia Federal, que está fazendo um vazamento seletivo
para a Globo com vistas a atingir Alexandre de Moraes. Plínio, Alexandre de Moraes é uma belezinha, é uma pessoa... Gente, vocês sabem a posição que eu tenho sobre Alexandre de Moraes. Eu conheço Alexandre de Moraes desde que ele era secretário de segurança do governo Kassab, na prefeitura de São Paulo. Desde o começo eu sei de que lado ele joga. Mas eu sei também como a Globo joga nisso. O Alexandre de Moraes, hoje, ele é um totem, ele foi levado a uma potência, um totem de defesa da democracia e do Estado de Direito. Então, para se derrubar isso e eleger alguém do clã Bolsonaro ou um anti-Lula, você precisa derrubar esse totem. Você precisa derrubar esse totem. Mesmo que esse totem nunca tenha tido aliado ao campo progressista. Ele nunca foi aliado, muito pelo contrário. Ele deve subserviência ao Michel Temer, que foi quem colocou ele no Supremo. Agora tem uma questão muito interessante, Ana, que está acontecendo nesse momento, que mostra como o processo está funcionando, é a Lava Jato 2.0. Vou colocar um vídeo aqui para vocês, viu, Meliana? Ó. Vai lá. Eu e Deltan estamos a caminho de Brasília protocolar novo pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, agora com fundamentação jurídica nunca antes utilizada, não é isso, Deltan? É sim. Agora vai muito além de abusos. Agora a gente está falando de crimes como indícios de corrupção, de obstrução de investigação de organização criminosa, em cima não só do contrato para Viviane Barros de Moraes, porque a questão é, qual foi a contraprestação desse contrato? 129 milhões. Opa! Quem que divulgou esse contrato que até hoje não foi comprovado? Globo. Então ele está falando como se fosse um fato. Esse safado desse Deltan Dallagnol está falando como se fosse um fato, algo que foi divulgado pela Globo. Vamos lá, vamos continuar ouvindo ele. Escancarado, mas mais do que isso, no dia da prisão do Vorcaro, recebendo mensagem, conseguiu bloquear o que... Opa! Como assim recebendo mensagem? É fato isso? Ou ainda é uma guerra de narrativa entre Globo e Moraes? Em que ele está se baseando que isso é um fato? Vamos lá. O que sugere que ele, na verdade, que era o contratado por Daniel Vorcaro. A gente tem aí indícios de corrupção, mas também indícios de obstrução de investigação de organização criminosa. São indícios de crimes gravíssimos praticados no mais alto escalão da República. Não tem condições o ministro desse seguir julgando no Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Bom, daí Nada como ouvir do lavajatista mor, né, Plínio? Nada como ouvir da própria boca do lavajatista o que está acontecendo, né? Ô, Ana, eu não sei se você está sabendo, mas agora tem o que eles querem colocar como fofoca prêmio, que é um vídeo secreto só para os assinantes do nível verde acima. Aliás, hoje eu tenho uma bomba para jogar lá, viu, pessoal? O pessoal que não é do nível verde aqui, assine aí, que tem uma bomba que eu estou apurando e vou detonar ela entre hoje e amanhã. Agora é o seguinte, é ou não é uma reedição da Lava Jato o que está acontecendo agora? A Globo solta, baseado numa Polícia Federal, e eu falo para você, Ana, e falo para você, Melo, quem comandou a Polícia Federal do início do governo Bolsonaro até lá na frente? Lava Jato. Sérgio Moro, ex-superministro da Justiça, que colocou, inclusive, o Valeixo no comando da PF e saiu do governo justamente porque o Bolsonaro queria interferir na PF, interferir na interferência dele na PF. Agora, fala para mim, vocês acreditam que todos dentro da Polícia Federal, que são aliados do Moro, saíram? Ou eles estão lá dentro? Essa é a grande questão. Tem um racha dentro da Polícia Federal. Uma coisa muito grave que o Andrei Passos tentou evitar a todo momento. Por quê? O Andrei Passos sempre tomava a frente para dar a versão da Polícia Federal. O que o André Mendonça fez, Melo? Afastou o Andrei Passos das investigações do caso Master, dizendo que os investigadores não podem fornecer informações sobre o caso Master
aos superiores hierárquicos. Então, aí começou a indústria de vazamento, e eu tenho informações já divulgadas aqui nesse Fórum Café, de que existe um canal de comunicação entre gabinete de André Mendonça no Supremo Tribunal Federal e gabinete de Sérgio Moro no Senado. E agora, com essas questões que estão acontecendo, com o Deltan Dallagnol fazendo parceria com a Globo, a gente pode ter ideia de onde partem esses vazamentos seletivos que estão sendo divulgados pela Globo, viu, Ana e Mel? Deixa eu trazer aqui alguns superchats antes de passar para o Melo. A Juliana, ela mandou falando o seguinte: tinha uma vontade de perguntar aos ministros se ele ainda não estão arrependidos de ter deixado os responsáveis pela Lava Jato impunes. Muito bom, obrigada, Juliana, pelo seu comentário e superchat. E o Cleverton Costa Silva diz: Globo flerta com a fofoca, fake news e calúnia. Ô, Cleverton, a fama de fofoqueiro é minha, Cleverton. Não é possível. Por que não coloca na turma de lá? Né? Até agora, o que eu falei aqui, eu só estou tratando de fatos e explicando situações. Né? Que o pessoal aqui tem direito de saber o que está acontecendo. Né?